A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma ótima quarta-feira, um excelente dia diante da presença do Senhor. Nós já estamos mais uma vez aqui para iniciarmos mais uma manhã com propósito, em nome de Jesus. Louvando, bendizendo e exaltando a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Engrandecendo o Teu santo nome, pelas bênçãos, até mesmo pelas provas, porque daí nós aprendemos a confiar no Senhor, irmãos. Né? Às vezes nós só queremos viver dias bons, mas todos os dias Deus está presente. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que ter o entendimento que Deus se faz presente em todos os dias, mas nós temos que chamar Ele para o nosso dia. Nós temos que perguntar para Deus o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Se devemos ir, se não devemos ir. Se aceitamos ou não aceitamos, nós temos que ter essa noção. Porque se nós fizermos conforme a vontade e o querer do Senhor, irmãos, nós não vamos ter do que reclamar mais tarde. Nós não vamos ter do que se queixar mais tarde. Nós não vamos ter do que ficar culpando. Ah, Deus, o Senhor mandou. Não. O Senhor se responsabiliza pela tua palavra. Quando Deus fala, quando Deus está no negócio, irmãos, Ele prepara tudo. Tá? Ele prepara toda a condição. Ele abre o caminho. Ele prepara as coisas. Ele abre as portas que são necessárias fechar, Ele também fecha as portas. Mas nós temos que ter a noção. Né? Eu não sei se você já chamou Deus para o teu dia hoje, mas esse é o momento. Nós vamos estar orando, glorificando o santo nome do Senhor, para chamar o Senhor mais uma vez para o nosso dia. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar, meu Pai. O dia já começou, Senhor, e nós queremos chamar o Senhor mais uma vez para o nosso dia, Senhor. Chamar a existência do Senhor para o nosso meio, Pai. Que esse dia seja conduzido conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Os livramentos necessários, meu Pai, que nós possamos ter, Pai. Muitas das vezes nós não vemos, Pai. Alguns nós vemos, mas é mais livramentos que não vemos, Pai. E o Senhor nos deu. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela benevolência. Obrigado pelos nãos do Senhor que tem nos trazido, meu Pai, livramentos e vida, Pai. Para que nós não venhamos esmorecer, para que nós não venhamos entrar, meu Pai, em maus caminhos, para que nós não venhamos desviar dos Teus caminhos, Pai. Senhor, que toda concupiscência, Senhor, meu Pai, que é o desejo desordenado, venha a ser renunciado nesta manhã, Senhor. Que toda vontade, meu Pai, inoperante diante da Tua presença caia por terra, Senhor. Que toda vontade que não frutifica no reino espiritual, meu Pai, seja repreendida nesta manhã. Senhor, mas que nós possamos estar em oração, Senhor. Que nós possamos confiar diante da Tua presença, diante do Teu querer, Senhor. Meu Pai, eu quero abençoar desde já a vida dos meus irmãos, os de perto, os de longe. Muitos irmãos, meu Pai, já têm entrado em contato conosco, porque diz que a Tua palavra, Senhor, meu Pai, tem surtido efeito em suas vidas, Pai. Que as palavras ministradas, que as orações feitas, meu Pai, tem, meu Pai, encontrado-se nesta vida, meu Pai, uma coisa melhor. Tem feito, meu Pai, o propósito acontecer. Pessoas têm sido libertas, meu Pai. Pessoas têm encontrado um caminho, um direcionamento, Senhor. Pessoas têm, meu Pai, recebido portas de trabalho, Senhor. Pessoas têm voltado para os Teus caminhos, Pai. E essas manhãs, meu Pai, é com este propósito de Te louvar, de Te bendizer, Senhor, meu Pai. De exaltar o Teu santo nome. Não é o que nós queremos fazer, é aquilo que o Senhor tem nos proposto a fazer, Pai. Senhor, nós abrimos este culto em nome de Jesus. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Valéria vai estar ministrando os hinos da harpa cristã. Em nome de Jesus. Louvor 111. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus.
vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem contar, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo e penho concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, oh, guardado meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Glórias a Deus. Aleluia. De número 77. Vem. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com Deus Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá.
pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser sua glória em Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glórias a Deus, né? O pastor Eduardo se empolgou aqui. Já foi para o outro lado da letra, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastora Maria Cristina, Deus abençoe. Senhor Bernardo, pastor Mário Sérgio, Deus abençoe em nome de Jesus, né? Os irmãos sempre têm sido aí abençoados, recebendo a palavra do Senhor. E esses irmãos que já estão presentes aí também têm sido canal de bênção em nossa vida, né? Pastor Mário foi um dos que não deixou nós desistirmos em fazer o básico da teologia, né? Na Assembleia de Deus. Foi 2 anos, mas graças a Deus nós conseguimos, né? Graças a Deus. Senhor Bernardo sempre tem acompanhado as lives aí. Pastora Maria Cristina também é um canal de bênção sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. E nós já vamos para a meditação da palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, em nome de Jesus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, motivo de alegria pela qual mais uma manhã o Senhor tem nos despertado, mais uma manhã o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos diante da sua presença, né? Não é por mérito humano, não é por quem chegou primeiro, mas o Senhor estendeu a tua misericórdia sobre nós. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, em nome de Jesus. Vamos lá para Atos capítulo 12, versículo 1 a seguir. Diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me.
E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram pela primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém? Deus abençoe, Jorge, seja bem-vindo. Deus abençoe, Renato, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós vamos ver que os Herodes que assumiam, sempre perseguiu a igreja. O primeiro Herodes perseguiu Jesus. O segundo decapitou João, o Batista. E o terceiro, agora incitado pelos líderes religiosos da época, Anás, Caifás, os outros aí, estava prendendo, tinham matado Tiago à espada, e viu que isso trazia um agrado, prenderam Pedro também. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a primeira situação é: quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E eles queriam dar um basta nisso. Herodes, por ver que os judeus se agradavam, ele continuou fazendo isso e prendeu Pedro. A Bíblia diz que 4 quaternos de soldados guardavam Pedro, 16 soldados, em escalas, em turnos, para guardar um homem, um pescador, um homem que servia a Jesus Cristo, que não estava inadimplente com a sociedade, que não estava devendo a ninguém, mas estava anunciando a palavra de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele está para ser apresentado e também seria morto no dia da Páscoa, após a Páscoa. Na Páscoa, ele seria apresentado. Mas a Bíblia vai nos dizer que depois da Páscoa ele seria apresentado. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele está dormindo. Pastor, e aí? Ele está confiando no Deus que ele serve, ele está confiando no Jesus. Porque quem recebe a notícia que vai morrer no outro dia, irmãos, só pode descansar quem tem paz. Pedro entendia que tudo que sobreviesse sobre a vida dele, ele já teria um lugar reservado, ele já teria algo, reservado nos céus para a vida dele. Ele já teria um lugar, melhor dizendo, para entendimento. Mas o que me chama a atenção é que quando Pedro vai preso, a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Então Pedro está preso, mas a igreja está orando por Pedro. A Bíblia diz que Herodes está achando que está no controle da situação, que tem controle de tudo, mas tem alguém orando. Deus abençoe, Renan, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas tem alguém orando. Você já entendeu que a oração de um justo ela pode ir muito em seus efeitos? Quanto mais a igreja unida no propósito,
Pedro, pela terra, está com a sua sentença de morte decretada. Mas pelos céus é liberdade, pelos céus é milagre, pelos céus é novidade de vida. Eu já quero profetizar na tua vida aqui. Eu quero profetizar no meio dessa situação que tu está vivendo. Se tem oração, se tem joelho dobrado, irmãos, o céu se movimenta. Não há cadeia, não há ferrolho, não há prisão, não há doença, não há situação nenhuma que prenda aquilo que Deus tem liberdade. Não há situação nenhuma, irmãos, que venha tirar aquilo que Deus quer nos fazer. Mas nós temos que pedir e confiar. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E também diz, aquele que pede crendo recebereis. Nosso papel é pedir e esperar crendo no Senhor. Pastor, mas por quê? A Bíblia diz que Pedro está com cadeias nas suas mãos, amarrado em 2 guardas. Tem os ferrolhos, tem as grades, tem outros guardas para fora da cela, tem a porta de ferro. Mas a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, versículo 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Ou seja, estava aquele cárcere. Deus abençoe Jesuel, seja bem-vindo. O cárcere estava em trevas. Quando o anjo chega, a primeira coisa que acontece é resplandeceu a luz. Não é qualquer coisa, resplandeceu a luz. Aquilo que estava em trevas já não estava mais em trevas. O anjo tocou do lado de Pedro, despertando-lhe. Ou seja, Pedro já recebeu um toque e disse, levanta-te depressa. Quando o anjo liberou a palavra, levanta-te depressa, as cadeias das suas mãos já caíram. E já foi, olha, e disse, versículo 8, o anjo, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais, lança as tuas costas, a tua capa, e segue-me. Ou seja, o Pedro estava, sem a sua capa, sem as tuas sandálias. Ele estava dormindo. E ele não estava preparado para sair dali por si só. Mas a igreja estava fazendo contínuas orações por ele a Deus. Você entendeu que pode mudar um ambiente quando nós tomamos uma posição? Pastor, mas aqui está só pela misericórdia. Aqui é só Deus na causa. Então chama Deus para essa causa. Chama Jesus para advogar essa causa. Chama Deus para revogar essa sentença humana, irmãos. Porque muitas das vezes nós vamos, se acostumando. Pedro estava dizendo e sabendo que se ele morresse, ele tinha salvação da vida eterna. Mas o propósito de Deus com ele não tinha acabado na terra e a igreja estava intercedendo por ele. Deus abençoe Stephanie, seja bem-vinda. Deus abençoe tia. Pastora Jaqueline ou pastora Adriana, não sei, Tem os 2 nomes aí, seja bem-vindos em nome de Jesus. Você está entendendo que a sentença da terra ela não pode ser maior do que aquilo que Deus e os céus têm delegado para nós? A primeira coisa que acontece quando o anjo resplandece a luz e toca do lado dele e fala, põe de pé. As luzes resplandeceram, ou seja, o que Pedro não estava vendo mais, ele conseguiu ver. Ele conseguia ver. Agora caiu as cadeias, ou seja, você não está limitado para ficar nesse lugar tão somente. Agora se veste, põe a sua capa, ata as suas sandálias e segue-me. Deus abençoe Nilza, seja bem-vindo em nome de Jesus. O propósito é ouvir a voz de Deus. Não é a situação que diz por si só. É aquilo que Deus falou conosco, irmãos. Às vezes nós estamos presos em situações porque nós não tomamos posse da palavra. Às vezes nós estamos presos em situações porque nós não renunciamos àquilo que aprendemos. Pastor, mas parece impossível, parece loucura. A Bíblia por si só não está no segmento humano. Muitos milagres, muitas coisas que aconteceram na palavra de Deus, feitas por Jesus, pelos profetas,
pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos. Não é coisa normal, não é coisa comum, é milagre. Então nós temos que adentrar nesse âmbito espiritual e crer, porque Hebreus 11 diz que a fé de sorte vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra. Meu Deus, confundi aqui. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, né? E Hebreus 11 diz, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. Pedro está obedecendo a voz. Deus abençoe meu amigo Léo. Pedro está obedecendo a voz do anjo, enviado por Deus na prisão. Depois da Páscoa, ele seria morto, assim como Tiago foi. Pastor, mas por que Tiago? Deus deixou Tiago. Era necessário que Tiago viesse morrer. Deus conhece tudo e sabe de todas as coisas. E a vontade de Deus é soberana sobre tudo, irmãos. Mas nós temos que entender algo. O que nós temos feito para que a situação mude ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso convívio. Porque nós estamos culpando alguém. Poderia alguém dizer, é culpa do Herodes, Senhor. Mata Herodes. A igreja nunca orou para matar Herodes, mas orou para libertar Pedro. A igreja nunca orou para vir uma praga sobre Herodes, mas a igreja orou para Pedro ser liberto. Você está entendendo que a oração, ela tem que ser algo que o nome do Senhor vai ser glorificado? Depois Herodes vai morrer por si só, se você continuar lendo o capítulo. Porque não deu glória a Deus. Não glorificou, foi comido de bicho e morreu. Mas eu quero aqui ministrar sobre as nossas vidas nesta manhã. Você está preparado para clamar e crer nesta oração? Pastor, mas eu já orei. Eu não estou perguntando se você orou. A pergunta não é se nós oramos. A pergunta é se nós continuamos orando nesse propósito. Porque às vezes nós oramos um dia e já deixamos esse propósito de lado porque nós queremos assim, ó. Não, a Bíblia diz que a igreja fazia contínuas oração por ele a Deus. Então não foi uma oração. Continuaram orando, continuaram buscando, continuaram intercedendo, continuaram acreditando que Deus poderia efetuar um milagre sobre a vida de Pedro. O mistério é tão grande que Pedro não sabe se é real ou se ele está tendo uma visão. Ele não sabe se ele está tendo uma visão ou o que está acontecendo é verdade, mas ele está seguindo. Vamos lá. Versículo 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viu uma visão. E quando passaram pela primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Vamos voltar um negócio aqui para nós entendermos. Para nós darmos continuidade aqui. Tem coisas que Deus vai fazer, mas o que é para nós fazermos é para nós, irmãos. Nós não podemos esperar em Deus. Por isso que muitas das vezes também não acontece nada. Pastor, me explica. A Bíblia diz que o anjo chegou, resplandeceu uma luz na prisão, tocou ele do lado, mas ele não vestiu Pedro. Quem se vestiu foi Pedro. Ele falou, veste-se depressa, e Pedro se vestiu. Então nós temos que entender, bom dia, Júlio, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então nós temos que entender que posições é nós que temos que tomar. Quando Deus libera a palavra, é nós que temos que tomar posições. Nós estamos esperando posições de Deus, daquilo que é para nós tomarmos posição. Segundo, quando nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos passar pela primeira, pela segunda guarda, e quando chegarmos para a porta de ferro, o que é essa porta de ferro, pastor? A porta da impossibilidade. Ela vai se abrir por si mesma. Sabe por quê? Jesus é o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Ele tem a porta aberta da salvação, mas ele abre qualquer porta. Ele abre porta onde não tem parede, irmãos. É ele que faz a coluna de fogo de noite no deserto, no frio do deserto, mas também ele que espalha as nuvens no calor do deserto, é ele que manda o maná,
É Ele que manda codornizes, é Ele que cuida da roupa, é Ele que manda a água, é Deus de providência. Mas eu quero falar sobre a profundidade das nossas orações nesta manhã. Qual que é o propósito que nós temos orado a Deus? O que nós temos entregado a Deus na totalidade em oração? Nós temos orado um dia e parado, isso aí não é fé, tá? Isso aí pode ser emoção. Orar um dia e parar pode ser emoção, porque ouviu alguma coisa. Mas fé é acreditar, mover-se naquilo que o mundo está dizendo que é impossível. Herodes estava governando no tempo, ele era a autoridade máxima. Ele estava em Jerusalém, estava na Judéia, os romanos estavam governando, mas a autoridade de Deus era maior. Você entendeu que a igreja ela falou assim, não, nós vamos orar. Independente se é Herodes que prendeu Pedro, nós vamos orar. Independente se a lei saiu aí, nós vamos continuar orando. Mas às vezes nós estamos se moldando em situações, irmãos. Né? Nós estamos se moldando em situações. Eu continuo orando, eu continuo buscando. Eu quero que você também continue orando, continue buscando. Tem pessoas que estão com medo até de repreender o diabo agora, porque diz que tem uma lei que não pode. Irmão, se cair dentro da igreja, é no nome de Jesus que ele vai ter que bater em retirada. Se eu for numa visita, alguém manifestar, é no nome de Jesus que eu vou orar. Lá quem tem que ficar é o Espírito Santo, quem tem que agir é o Espírito Santo. Nós estamos em prisões por causa de situações que nós estamos servindo a Jesus, mas se nós mantermos fiel, Jesus abre as portas. E se não abrir, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, a esse respeito, a esse negócio, nós não temos que fazer caso a ti. Nós não temos que dar explicação a ti. Deus é Deus se ele livrar, Deus é Deus se ele não livrar. Mas e a nossa oração e a nossa confiança? Será que nós estamos dispostos a manter-se na posição? Tem pessoas, irmãos, abrindo mão de famílias, porque não se mantém na posição. Quem tem que ir embora não é o esposo, não é a esposa, não é os filhos. Quem tem que ir embora é o mal que está regindo. A igreja está em contínua oração. Deus está operando. Vamos lá. E logo, versículo 10, o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse, agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão do Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Havia uma espera. Mas você já percebeu que depois que Pedro ele saiu do cárcere, o anjo se apartou dele, porque agora ele conseguiria correr com as suas próprias pernas. Tem situações que Deus vai falar conosco em palavras, e tem situações que nós vamos ter que agir pela palavra que nós recebemos. Nós estamos esperando a palavra chegar ao que o Senhor está falando, isso é revelação. Mas a palavra já foi liberada. Então tome posição. Pastor, mas olha, é muito difícil, mas não é impossível. E o impossível quem realiza é Deus. Se for impossível, quem realiza é Deus, irmãos. O nosso papel é crer, né? O nosso papel é esperar. A sentença da terra já tinha sido delegada sobre a vida de Pedro, mas a sentença do céu revogou a sentença da terra. Você está entendendo que o milagre acontece quando alguém está de joelho? Você está entendendo que muda-se a sentença da terra? Eu não estou falando que muda a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu estou falando que muda a sentença da terra. Porque sempre a vontade de Deus vai se cumprir. Mas a sentença da terra, ela tem que mudar pela oração. E o Senhor está me dizendo desta forma. Fala para perseverar em oração. Tem causas aí que vão cair por terra, irmãos. Tem situações aí que vai haver libertações. O Senhor está dizendo que cárceres serão abertos. Liberdades vão ser assinadas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, por quê? Porque Deus é fiel se nós confiarmos, esperarmos e agirmos na oração. A oração é o único meio
de intimidade e de contato com Deus, tá bom? A obediência nos dá autoridade, o jejum quebra a nossa carne e nos dá mais sensibilidade espiritual, mas intimidade é oração. A palavra é a nossa bússola, mas intimidade é só através da oração. Quanto mais nós conversamos com alguém, mais íntimo ficamos. É a mesma coisa na oração. Quanto mais nós falamos com o Pai, mais nós vamos entender e ouvir a voz dele. Quando eles saem, né, Pedro já está dizendo, o anjo me livrou da mão de Herodes, ou seja, eu já não estou mais sob o jugo do Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava acontecer comigo. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobre o nome de Marcos, e onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja ainda estava orando. Mas olha para você ver, a porta que mais se demorou a abrir para Pedro foi a porta da casa de Maria. Bom dia, dona Valquíria. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Sabe por quê? O milagre foi tão rápido que eles não estavam acreditando que era o próprio Pedro que estava batendo na porta. Bom dia, Gleitson. Deus abençoe em nome de Jesus. Ó, Pedro bate, chama, Rode vai lá, escuta a voz de Pedro com alegria, não abre a porta, mas vai chamar os irmãos. A primeira coisa que a igreja que estava orando vai dizer, ela está fora de si. Ou é o anjo dele. Ela falou, não, é ele mesmo. E quando eles abriram a porta, eles se assustaram. Pedro faz um sinal com a mão, para eles não alvoroçarem, e eles contam tudo o que o Senhor tinha feito por ele. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quando você abriu a sua porta, você vai se assustar com o tamanho do milagre. Quando você abrir a tua porta, você vai olhar e ver o tamanho da bênção e vai dizer, meu Deus, Deus é bom e fiel. Não há cárcere, não há situação, não há palavra contrária que pode, irmãos, revogar aquilo que Deus tem proposto em nossa vida. Pastor, por quê? Porque Deus é perito em livramento. Deus é perito em cumprir a tua promessa e a tua vontade. Tentaram matar José, ele foi governador do Egito. Tentaram matar Davi, ele foi rei de Israel. Tentaram matar Ananias, Azarias e Misael, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles andaram no meio da fornalha de fogo ardente. Tentaram matar Daniel, os leões tiveram que jejuar. E é assim que acontece. Tentaram matar Jesus de diversas vezes, e o dia que ele foi cumprir o seu ministério na cruz do Calvário, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então a morte não pode vencer aquilo que Deus projetou até vida, irmãos. Há um propósito, Eclesiastes 3, para todas as coisas. Pastor, mas a coisa está difícil. Eu sempre digo aqui nas lives, eu era uma pessoa, Deus abençoe Juliano, Kedma, seja bem-vindos no nome de Jesus. Eu era uma pessoa muito improvável para estar te falando aqui esta manhã. Eu era viciado em drogas, bebida, alcoolismo, estava no mundo do crime, né? Estava vivendo coisas ruins, estava viciado em crack, cocaína, tiner, benzina, cola, em outras coisas, andando com pessoas que também não tinham uma vida boa. Mas alguém orou pela minha vida. Alguém orou e dizia, Senhor, liberta aquele que está nas drogas. Eu me apresentava ali. Senhor, liberta aquele que está no álcool, eu estava ali. Aquele que está no mundo da criminalidade, da marginalidade, né? Eu estava ali. Aquele que vive uma vida de mentira, eu estava ali. Mas o Senhor resgatou, porque alguém orou. Você está entendendo o propósito? Eu quero falar sobre oração hoje. Nós estamos perdendo as guerras porque nós não estamos confiando na oração. Ou até mesmo na palavra que Deus tem nos liberado, irmãos. Eu não vim aqui encher o teu ego e dizer, nossa, você vai receber chave, você vai... Irmãos, Deus ele faz isso como presente, mas o que Deus quer que nós recebemos é vitória. O Senhor quer nos dar salvação, o Senhor quer que nós tomemos posse da salvação, da vida eterna. Às vezes nós estamos preocupados com o dia a dia.
tem 2, 3 serviços aí, mas não tem tempo para buscar Deus. Tem tempo preenchido com tudo, mas não tem um tempo de devocional a Deus, né? Você está entendendo? Amanhã com propósito é para isso, para nós termos um tempo com Deus. Mas isso não te isenta de buscar na casa do Senhor. Isso não te isenta de estar na igreja, isso não te isenta de orar particularmente. Isso não te isenta de ler a Bíblia, isso não te isenta de chamar o Espírito Santo. E às vezes nós ficamos olhando a situação e dizemos, não tem mais jeito. Isso quem fala é o mundo, irmãos. Quantos não tem mais jeito eu recebi sobre a minha vida? Eu pesava 60 quilos. Imagine um homem com 1,88 m pesando 60 quilos. Teve um dia que eu estava tão feio que já tinha acabado o furo da cinta. Eu tive que fazer um furo na calça, um furo novo da cinta. A cinta deu 2 voltas na minha cintura. De tão magro que eu estava. Já estava inchando as bochechas por causa da cachaça, tomava pinga às 7 horas da manhã. E alguém dizia, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí é causa perdida. Mas o especialista, o mestre dos mestres, ouviu a oração do seu povo e disse, eu sou o que dá jeito. Né? Não tem um ditado no mundo que diz, pau que nasce torto não se endireita? É até cair nas mãos do carpinteiro chamado Jesus, irmãos. A madeira mais torta. A madeira que ninguém diz, não vai usar mais para nada. Ele pega e endireita. Jesus é o carpinteiro que sabe dar forma à madeira. Ele forja o caráter. Pensa num cara que era mentiroso, era eu, irmãos. Graças a Deus, depois que eu vim para Jesus, eu fui tratado. Pensa num cara que odeia mentira. Não compactua com mentira. Tá? Eu fui tratado nessa área. Pensa num cara que gostava da noitada, das coisas que o mundo oferecia. Pastor, o senhor fala que gostava? Gostava. Eu não posso ser mentiroso. Mas até eu conhecer Jesus a fundo. Quando eu conheci Jesus, Jesus me libertou. Foi o crack, foi a bebida, foi o cigarro, foi a pornografia. Foi muitas coisas, Jesus foi me libertando. Pastor, mas o senhor fala assim hoje até da pornografia. Eu fui liberto, irmãos. Eu tenho autoridade hoje, eu posso falar livremente que eu fui liberto da pornografia. Eu só não falaria se eu estivesse devendo, se eu ainda tivesse viciado nessas coisas. Porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Mas nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, e Jesus quer te libertar. Jesus quer libertar a tua família, Jesus quer libertar a tua vizinhança, Jesus quer libertar essas pessoas que trabalham com você. Mas qual é a palavra que você está liberando sobre essas vidas? Qual é a palavra que você está liberando sobre essa situação? Tem abençoado ou amaldiçoado? Tem aceitado o que o mundo está citando, irmãos? As pessoas estão dizendo hoje que quem está como alcoólatra, quem está nas drogas é doente. Não, isso é espiritual, irmãos. Isso não é uma doença. Se fosse doença, seria diferente. Sabe por quê? Porque doença, quando você trata ela com os remédios, a pessoa é curada. 90% das pessoas que são internadas por causa de vício de droga, 90%, elas voltam ao vício. Sabe por quê? Primeiro, elas são internadas sem querer. Segundo, chega lá, elas estão à base de remédio, de ansiolíticos, de injeções, né, de sossega-leões, vamos dizer assim, para não dizer o nome dos remédios aí, para você entender, e ela volta. Mas como uma pessoa, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, entenda isso. Uma pessoa como eu, nunca fui internado. E fumei muito crack, cheirei muita cocaína, bebi muita cachaça. Teve uma época que eu não comia mais, era só pinga. Chego na igreja, não tem nenhum enfermeiro físico ali que está no hospital ali trabalhando. Mas tem pessoas espirituais que começam a orar por mim e pregar a palavra do Evangelho. E a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus me libertou porque eu conheci a verdade que é nele. Então nós não podemos aceitar isso como doença, porque nós vamos tratar de uma situação que não vai ser curada, irmãos.
Vira e mexeu, a pessoa vai ter a recaída, né? Que hoje a música e o mundo secular até faz música sobre isso. Você está ouvindo na sua casa o tal do Zé da recaída, o tal que tem que ir no boteco e se jogar na cachaça mesmo. E nós estamos abrindo portais de misérias espirituais para nossa casa, irmão. Ô pastor, o senhor é radical, eu não sou radical. Mas na minha casa só entra o que eu permito entrar. Se o mal está entrando é porque eu estou permitindo. Ah, o diabo, eu escutei dizer que ele chega e mete o pé. Ei, isso aí é antibíblico. A Bíblia diz que o nosso adversário, o inimigo, está ao derredor, bramindo como se fosse leão. Bramindo como leão, buscando a quem possa tragar, mas ao redor estão os anjos. Se eu tapei a brecha, ele pode até ficar ao derredor, bramindo como se fosse leão. Mas tem os anjos me guardando, e o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, é Jesus, irmãos. Você está entendendo que Pedro, ele foi liberto por causa da oração da igreja? Começa a orar. Começa a orar e buscar. Hoje eu converso com muitas pessoas, né? Hoje eu dou o testemunho da minha vida, as pessoas falam, mas será que foi? Foi, Jesus libertou. Pensa num cara que fumava de 3 a 4 maços de cigarro por dia, bebia todo dia. Hoje eu tenho horror a cigarro. Às vezes eu vou conversar com a pessoa, ela fuma, né, para não desfazer, para me enganar ela para Jesus, eu até fico ali. Mas pensa num negócio fedido. Eu tenho nojo de cigarro. Nojo mesmo, não pode nem sentir o cheiro. Então isso quem faz é Jesus, irmão. A libertação quem faz é Jesus. Quem libertou Pedro foi Jesus. E o Senhor falava comigo, qual tem sido o propósito da oração dos meus filhos? Tem se deixado Herodes prender por causa de alguns aí, para matar? E Herodes simboliza o diabo, o nosso adversário. E a nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. Efésios 6 vai dizer. Então nós temos que se preparar. Nós não temos que aceitar. Sabe o que o mundo está dizendo hoje? Para que as mães, a família, aceite a situação? Ah não, usa uma droguinha, mas é trabalhador. Bebe uma pinguinha, mas é trabalhador, não faz mal para ninguém. Quem disse que não faz mal para ninguém? Ele está maltratando e acabando com o templo do Espírito Santo. Irmãos, e o céu é real, mas o inferno também é real. E o inferno não é para quem pecou, o inferno é para quem não se arrependeu. Pastor, como nós vamos mudar essa situação? Quando nós verdadeiramente voltarmos ao Senhor, em oração, em súplica. Sabe por quê? A igreja está orando. O milagre foi tão rápido que eles mesmos se assustaram, mas eles confiaram em Cristo. Eles faziam contínuas oração por ele a Deus. Qual tem sido a oração que você tem feito, assim como eu estou fazendo? É contínua ou não é contínua? Porque quando revela os nossos interesses, nós vamos contínuos, né? Quando nós estamos fazendo um propósito para ir para a praia, né? Nós guardamos dinheiro o ano inteiro para ir para a praia. Nós deixamos de fazer algumas coisas, de participar de algumas festas, de gastar para ir para a praia. Quando é para nós lutamos com unhas e dentes, né? Mas que quando é para se lançar nos pés de Jesus, nós queremos que outras pessoas façam. Por onde eu passo, irmãos, eu sempre costumo ensinar. Eu, como pastor, tenho autoridade, né? Mas eu faço as pessoas entenderem que elas também têm autoridade. Eu oro por imposições de mão, não tem problema nenhum, eu gosto de orar por pessoas, por vidas, tá? Isso também faz parte da minha chamada. Mas sempre quando eu chamo à frente, tem mais de 2 pessoas, eu já falo para eles, impõe a mão sobre a tua cabeça em sinal de autoridade. Porque não é a minha mão que tem autoridade, é o nome de Jesus. E não é a sua mão que tem autoridade, é o nome de Jesus. Nós só temos que confiar, estender a mão e falar, no nome de Jesus eu não aceito mais isso. Em nome de Jesus eu não aceito mais isso. Tem pessoas que estão vivendo em depressões, irmãos, não saem de quarto, não conseguem se levantar. E o Senhor nos chamou como intercessores dessas vidas. Deus abençoe, Dona Isaura, seja bem-vinda.
Você quer mudar o quadro? Você quer ver o quadro ser mudado? Não espere alguém fazer, faça você primeiro. Porque depois que eu aprendi isso, irmãos, eu não fico esperando mudança nas pessoas. Se nós estamos vivendo o mesmo ciclo, então a mudança tem que vir de mim. Se nós estamos vivendo as mesmas coisas, né, a mudança tem que vir de mim. Se você está vivendo a mesma coisa, a mudança tem que vir de você. Porque nós esperamos mudança de pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus. Comece a meditar. E como foi o seu ano de 2024? Sabe por quê? Não foi porque nós só perdemos. Foi porque nós abrimos mão de lutar por aquilo que Jesus nos deu. Foi porque nós abrimos mão de lutar por aquilo que Jesus nos deu. Eu converso com irmãos aqui, e já conversei com irmãos em Garça. A primeira proposta que eles recebem de trabalhos aqui é para ganhar mais. Ganhar mais é bom, pastor? Ótimo. Quem não gosta de ganhar mais? Eu também gosto. Mas a segunda situação é: não vai conseguir vir no culto. Mas como a pessoa está precisando ganhar mais, ela testemunha depois dizendo: pastor, eu fui lá, mas não deu certo. Não deu certo, aí Deus me trouxe de volta e agora eu estou aqui para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque o dinheiro é bom, ele é importante na nossa vida secular, claro que é. Né? Ele não é tudo, mas ele faz uma boa parte, nós compramos com ele, né? Mas maior do que todas as coisas é a presença de Deus. E o Senhor está dizendo para mim assim: tem uma pessoa que recebeu uma proposta de trabalho e está na live. Aos olhos encheu, aos ouvidos foi coisa boa de se ouvir. Mas vai distanciar da presença de Deus. E você não fez a oração perguntando para Deus se era de Deus. Tá? Porque nós achamos que tudo que parece bom aos nossos ouvidos vem de Deus. E nem tudo é, irmãos. O diabo, ele apresenta o prato, e não é um prato sujo, não é um prato feio. Não é mostrando aquele prato que vai acontecer com ele. Não. É um prato que vai nos enganar. Por isso que Daniel, no capítulo 1, resolveu a não se contaminar com o manjar e o vinho do rei. Ele fez uma consagração ali de legumes por 10 dias. E ele e os demais estavam mais viçosos do que aqueles que estavam participando. Pastor, o que o senhor está querendo dizer nessa manhã? Qual é a revelação dessa manhã? Ore. Põe debaixo dos teus joelhos. Eu não sei se é teu esposo, eu não sei se é o teu filho, eu não sei se é tua esposa, eu não sei se é tua mãe, se é teu pai, se é teus irmãos, se é um amigo, se é alguém no trabalho, se é o teu patrão. Põe debaixo dos teus joelhos e fala: Senhor, faça conforme o teu querer e a tua vontade, mas nós cremos no milagre. Nós cremos no milagre. Irmãos, eu quero já fazer a oração de hoje, não vou estender mais não, tá? Nós vamos estar orando pela vida do Rafael, a pedido da nossa irmã Valquíria, né? Está passando por um momento difícil. Dona Valquíria, a palavra do Senhor vai nos dizer que depois da tempestade vem a bonança, né? O choro também, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Somente creia na palavra do Senhor. Nós vamos orar também pelo Giovanni. Irmãos, se vocês tiverem pessoas para nós orarmos, quiser oração, põe aí o nome, tá bom? A oportunidade é esta. A oportunidade é esta. Amanhã, com propósito, vem para somar, tá bom? Eu não estou tirando a autoridade do teu pastor. Ele é o anjo da igreja que Deus confiou na sua vida aí. Eu não estou dizendo que nós somos melhores, longe de mim isso, que não somos mesmo. Nós somos o rabisco na terra, os menorzinhos. Mas as manhãs que Deus tem nos dado, nós queremos edificar a tua vida. E comece a pôr a palavra em prática. Não deixe lá a Bíblia nos Salmos 91 aberta. Não deixe lá a Bíblia nos Salmos 23 aberta lá, não. Vamos ler a Bíblia. Comece amanhã com um versículo bíblico. Você não precisa ser um almanaque bíblico. Mas comece o teu dia com um versículo bíblico. Medite nele diariamente. Busque no Senhor, você vai ver as coisas melhorarem. Tá?
Oração pela dona Leonor também. Então vamos lá para a oração. Em nome de Jesus. E eu quero pedir encarecidamente, irmãos, que vocês continuem orando, apresentando a vida do pastor Eduardo, da missionária Valéria, tá? Porque nós estamos em guerra, nós sabemos que não é só nós alimentando vocês aí. Quando nós se dispomos a fazer a obra do Senhor, nós também estamos em guerra, né? O diabo não se alegra quando nós estamos as manhãs aqui pregando o evangelho. O diabo não se alegra conosco, pastoreando igreja, auxiliando vidas. Mas eu quero que você ore por nós também. Apresenta aí. Fala, Senhor, tenha misericórdia do teu filho, da tua filha. Dê entendimento, crescimento espiritual, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero apresentar aqui a vida do Rafael, Senhor Jesus. Meu Pai, que está enfrentando momentos, Pai, difíceis, Senhor. Pai, o Senhor é Deus para livrar, para curar, para libertar, Senhor, meu Pai, para pôr de pé e restaurar. Senhor, eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a vida do Rafael, meu Pai, um renovo, Pai. Eu quero profetizar, Senhor, meu Pai, o resgate do Senhor, Pai. Da mesma forma que o Senhor nos resgatou, resgata Ele também, porque é uma misericórdia tão grande, meu Pai. É um amor inexplicável, Pai. É o amor de João 3,16, é o amor que o Senhor amou o mundo de tal maneira, meu Pai, que deu seu Filho único, unigênito é único, por amor à humanidade. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, eu quero orar também pela vida do Giovanni, Senhor, meu Pai. Que tudo aquilo que tem vindo contra a vida do Giovanni está repreendido em nome de Jesus. Meu Pai, nós proferimos em nome de Jesus a cura, a libertação, a restauração, meu Pai. Senhor, o direcionamento do Senhor sobre a vida do Giovanni. Meu Pai, eu quero apresentar também a dona Leonor, meu Pai de Oliveira, Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa operar segundo o teu querer e o teu efetuar sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor vai curando, libertando e restaurando, Senhor. Eu não sei a profundidade daquilo que eles necessitam, meu Pai, que estão vivendo dentro de si. Mas o Senhor, a Bíblia diz que é socorro bem presente na hora da angústia, meu Pai. O Senhor é Deus, provedor, que eles possam entender nesta manhã que é só o Senhor que pode mudar o quadro. Que é só o Senhor que pode manifestar o teu poder e a tua unção. Meu Pai, eu quero profetizar nesta manhã, neste dia chamado hoje, nesta quarta-feira, meu Pai. Senhor, novidade de vida sobre esta semana. Em o nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, na autoridade que há no teu nome. Bênçãos, meu Pai, curas, restaurações, Senhor. Que a oração do meu irmão, da minha irmã vai ser respondida. Senhor, em o nome de Jesus, que as portas se abrirão, Pai. Oh, glória. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, profetizar, Senhor, meu Pai, uma novidade. E haverá testemunho, ainda que nós não ouvimos, Pai. O testemunho será contado para glorificar e bendizer o teu santo nome. Irmãos, creia na palavra do Senhor, não aceite você ser roubado, não aceite ser saqueado pelo mal, não aceite a sua família viver em desgraça, porque desgraça é a falta de graça de Jesus, irmãos. Não aceita viver uma vida de miséria espiritual. Às vezes pode nos faltar dinheiro, nós podemos enfrentar luta, a enfermidade ela pode até querer nos alcançar, mas o que não pode faltar na nossa vida é paz, o que não pode faltar na nossa vida é perseverança, o que não pode faltar na nossa vida é fé, porque todos vão passar, sendo bons ou ruins, o sol nasce para todos, os crentes, os servos e não servos passam por momentos dificultosos. Eu não estou dizendo que cristão não fica doente, não, irmão, isso aí é uma mentira. Eu não estou dizendo que cristão não passa por escassez de dinheiro, passa, irmãos. É prova, tem provas. Mas
O propósito não pode parar. O propósito ele tem que continuar, irmãos, dia após dia. Glórias a Deus. Deus abençoe, Jesuel. Ficou sem som, passou de 1 hora, o microfone desliga. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor, irmãos. Nós que ouvir a voz do Senhor. Deus abençoe, irmã Marisa, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu ministério, profetiza sobre a tua vizinhança, profetiza sobre a tua cidade. Eu não canso de dizer, muitas pessoas disseram para mim, Garça é uma cidade seca, é uma cidade desértica. Eu falo, não, é o lugar da bênção. Sabe por quê? Não é uma cidade que está a bênção. A Bíblia diz que a bênção ela tem que me acompanhar. Eu saí de Garça e estou aqui no Goiás. A bênção do Senhor ela tem que me acompanhar. Porque se a bênção tivesse só em Garça, o que eu estaria fazendo no Goiás aqui? Né? Mas a bênção do Senhor ela tem que nos acompanhar. Nós que temos que levar a bênção do Senhor aonde nós passamos, irmãos. Ah, não tinha. Nós chegamos, nós vamos abençoar. Nós vamos profetizar. Até agora era assim, agora não é mais. Nós somos ministros de Deus, na autoridade de Deus. Ah, sempre aconteceu assim, acontecia, agora vai ser diferente. Pastor, tu é ousado, você também pode ser. É só crer na palavra do Senhor. A ousadia é para nós mesmos, né? João capítulo 1, versículo 12 diz que todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Algumas traduções estão diferentes, mas é a mesma coisa, é a mesma palavra. Claro, nós vamos também fazer uma oração por Léo. Léo, eu quero fazer uma oração pessoal, tá? Depois você me procura no zap, eu quero orar com você pessoalmente, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos agradecer, irmãos? Minha esposa está falando aqui que eu já orei e estou voltando a pregar. Pastor, é uma benção, né? É que nós estamos falando de Jesus, né? E nós vamos... Ô Léo, já estou acabando aqui, você me procura para nós orar, tá bom? Quero orar com você particularmente. Irmãos, Deus abençoe. Sexta-feira nós temos Manhã com Propósito. Deus tem uma palavra reservada aos nossos corações. Você que puder e não se inscreveu, se inscreva no canal no YouTube. Está aqui, ó, fixado na barra de comentário aqui. Essa é o link do canal. Clicou aqui, já vai para o canal do YouTube. Chega lá, dá um like, dá uma curtida, compartilha, para que mais pessoas possam ser edificadas, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz. Eu quero orar com você e agradecer a Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, pela tua benevolência, pela tua bondade, Senhor, por tudo que tu és, ó Pai. Senhor, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. Nós vamos ouvir, meu Pai, os testemunhos. Nós vamos ouvir, meu Pai, coisas grandes do Senhor, Pai. Eu quero aqui te louvar e te bendizer pelas vidas dos meus irmãos que, Pai, emprestaram os seus ouvidos, que a tua palavra ela venha surtir efeito, meu Pai. Que a tua palavra, Senhor, o Senhor mesmo diz que a tua palavra sai e não volta vazia sem antes de fazer, Pai, fazer o que lhe apraz, o que te dá prazer. Meu Pai, que nesta manhã, Senhor, o teu nome venha a ser glorificado. Eu profetizo uma semana de bênção, eu profetizo uma semana de vitória, eu profetizo uma semana, meu Pai, de novidade de vida, mas também profetizo oração na vida dos meus irmãos. Meu Pai, que eles venham descer, meu Pai, na oração e ter resposta do Senhor, meu Pai. Aquilo que estava embargado, aquilo que estava encerrado, meu Pai, vai ser, meu Pai, resolvido em nome de Jesus. E todos digam amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Lembrando que sexta-feira, às 10 horas da manhã, Manhã com Propósito. Se puder compartilhar também, compartilhe aí em nome de Jesus. A paz do Senhor, fiquem na dispensação do Espírito Santo.